Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar da pergunta do momento. Agora que o Sisu tá aí, né, revelando suas listas de espera e que as pessoas estão finalmente começando a se preparar pro Enem depois de toda aquela polêmica de revoga a lista, lança a lista, vários de vocês têm me perguntado lá no Instagram, @prof.rafael, se este Enem de 2024 tende a ser mais concorrido ainda que o de 2023. E nesse vídeo aqui eu vou te responder essa pergunta com base em dados do Sisu de 2023 e também, lógico, com base na experiência pregressa que a gente já tem visto desde o Enem de 2019, aí mais ou menos, aquele último Enem pré-pandemia. Bom, mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você quer se preparar para a prova de humanas do Enem e não sabe como, porque você não conhece o edital da prova, clica aqui no primeiro link da descrição e se inscreve na lista de espera da turma de março da minha plataforma, Rafael Duarte. Plataforma exclusivamente voltada para as habilidades e competências da prova de Ciências Humanas do Enem, com a única preparação do Brasil voltada para a prova de humanas do Enem. E não que fica te dizendo aí que é um cursinho voltado para o Enem, mas na verdade é simplesmente um cursinho voltado para vestibular estadual. Agora que eu já fiz a minha gloriosa propaganda, vamos ao tema deste vídeo. Cara, vários de vocês têm me perguntado lá no Instagram, @prof.rafael, se de fato a prova vai ser mais concorrida. E aí eu vou falar primeiro do que a gente não tem como saber, tá? Embora as pessoas te digam... não tem como saber. Cara, não dá pra saber o nível absoluto de dificuldade da prova, beleza? O que dá pra saber é o padrão dela. Por exemplo, em humanas, eu acabei de fazer meu jabá da plataforma Rafael Duarte, é possível saber que você vai ter questões de memória, manifestação cultural, questões de preservação de patrimônio, questões sobre impactos ambientais, estrutura geológica. O que não tem como saber, no entanto, é o nível dessas questões, ou seja, na prova passada, que foi uma prova muito fácil de humanas, por exemplo, a gente teve questões de geografia física que foram tipo boçais, então não tem como saber o nível da prova, mas no entanto, contudo, entretanto, todavia, isso não influencia em absolutamente nada, como o Enem do ano passado, inclusive, mostrou pra gente no nível de concorrência, porque na prática, uma prova fácil beneficia a todos, inclusive faz com que as notas galopem lá pra cima. Só pra você ter uma ideia, no ano passado, a gente teve a maior incidência em toda a série histórica do Enem de notas 800 mais. A gente teve mais de 2.000 candidatos que tiraram média simples superior a 800, ou seja, foram notas absurdas, e a prova foi muito fácil. Então, não necessariamente uma prova muito fácil, ela diminui a concorrência. Inclusive, eu tendo a pensar que pelo contrário, tá? Embora não tenha como comprovar isso cientificamente, uma prova fácil tende a aumentar a concorrência, inclusive no Sisu. Um outro ponto importante, falando nesse ano que a gente teve atípico de 2023, né? Que foi um ano em que a gente teve o maior número de médias 800 mais na prova do Enem. Uma coisa que aí já é mais típica, que a gente pode esperar, é o fato de que, cara, cada vez mais a concorrência tem sido qualificada. Isso aí eu falo, cara, todo ano eu gravo um vídeo como esse, né? E claro que tem fatores diferentes, esse ano tem um fator diferente, né? Que é o fator do Sisu, que eu falei no começo do vídeo, eu vou falar mais pra frente, mas assim, todo ano eu repito essa ladainha é muito importante pra você. A concorrência está cada vez mais qualificada, e isso tem um motivo. A prova do Enem, seja ela de humanas, de linguagens, de natureza, matemática, ela já foi totalmente compreendida, não só pelos candidatos, mas pelos professores. Então assim, cara, se uma pessoa, por exemplo, né, no caso de humanas, que é o que eu falei aqui, né, no início, quando eu fiz o meu jabazinho da PRD, se a pessoa prepara você para a prova de humanas e não fala de habilidade, não fala de competência, não fala para você do edital da prova do Enem, ela tá olhando a prova com uma lente errada. Então, cara, assim, ela a essa altura do campeonato, já com o Enem existindo da maneira que existe desde 2009, né, então a gente já tá em 2024, são 15 anos de prova. Cara, essa pessoa, ela não serve para te preparar. Só qual que é a grande questão? Atualmente, em todas as áreas, cursos como o meu existem e são acessíveis, inclusive, às pessoas. Então, o que tem acontecido? Em cada uma das áreas, as pessoas têm se preparado de maneira cada vez mais eficaz. Então, o espaço para erro tem se tornado cada vez menor. É verdade que o número absoluto de pessoas do Enem não é nem perto daquele que era em 2017, por exemplo, 2016, quando você tinha 7 milhões de candidatos fazendo a prova. Mas pouco importa,
Porque se a gente pega o SISU, a gente vê que o SISU oferece cerca de 200 mil vagas. Então você não precisa, para ter uma prova concorrida, de 7 milhões de candidatos. Se desses 4 milhões hoje que fazem a prova e os 3 milhões que efetivamente aparecem para fazer a prova, você tem ali 200 mil, 250 mil que são qualificados para fazer a prova, ela já se torna bem mais concorrida. A verdade é que a gente não tem 250 mil candidatos qualificados para fazer a prova no Brasil, né? Metade dos alunos que concluem o ensino médio no Brasil sequer sabem ler um texto básico, de acordo com os dados do PISA. Eu até postei recentemente isso lá no meu Instagram. O ponto não é esse. O ponto é que para os cursos mais concorridos, provavelmente é você que está me vendo super preocupado, arrancando os cabelos, essa concorrência não precisa ser grande. A gente tem no SISU cerca de 5 mil vagas de medicina. Então, é bem possível que você tenha 5 mil candidatos que conheçam essa prova de cabo a rabo. Em 2023 a gente teve, em 2024 a gente vai ter também. Não tem choro e nem vela. Cara, se fosse só por isso, você já tava com um problema sério, né? De fato, a concorrência seria muito grande, sobretudo a qualitativa, né? A quantitativa, isso a gente não se importa muito. Só que tem um outro problema, um adicional para esse vídeo, que torna esse vídeo talvez um vídeo com notícias que eu não gostaria de estar dando aqui. Eu não quero fazer alarmismo, eu não quero falar, meu Deus, por favor, você vai se ferrar, porque vai ser mais... Mas não, mas assim, para quem tá entendendo o que está acontecendo, o cenário é um cenário um pouco de terra arrasada, como dizem, né, os generais de guerra. Ah, Rafael, mas por quê? Vocês viram essa bagunça que está acontecendo no SISU, né? Inclusive eu comecei o vídeo citando essa bagunça porque não tem como não citá-la, né? Inclusive o SISU terminou sem terminar e as pessoas estão aí, né? À deriva, esperando listas de espera, etc. Né? Deu uma confusão danada. Várias faculdades revogaram essa lista. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque agora a gente tem uma nova regra de classificação no SISU. É uma regra que se derivou, né, da nova lei de cotas, aprovada recentemente pelo governo. Ao contrário do que se pensava, essa nova lei de cotas, ela não só afeta a ampla concorrência, mas ela afetou a própria cota. Ah, Rafael, mas como assim? No início, a galera pensou que a nova lei de cotas, ela só afetaria a ampla concorrência. Então, se a pessoa tivesse nota para passar, independente da sua cota, na ampla concorrência, ela seria movida para ampla concorrência e tiraria lá o último colocado da ampla concorrência, aumentando a nota de corte da ampla. Só que o governo revelou uma portaria que foi o que causou toda a confusão dentro do SISU, que revelava que esse mecanismo de prioridade da classificação também valeria dentro das próprias cotas, a partir de uma ordem de hierarquia. A grande questão, né, da confusão foi que o governo não conseguiu programar o sistema, as universidades não estavam preparadas, a galera não sabia se ia acontecer, se isso ia continuar acontecendo na lista de espera. Cara, foi uma confusão danada e eu, inclusive, nem acompanhei muito essa confusão, porque agora eu tô dedicado aos alunos lá da minha plataforma. O ponto é o seguinte, o ponto é que essa mudança por si só, ela produziu um negócio que foi, além de toda essa confusão, mas ela produziu um negócio muito positivo pro país, mas negativo pro vestibulando, né? Pro país, ela meio que tá tentando garantir, e ela parece que garante, que as pessoas com as melhores notas sejam aprovadas nas suas respectivas modalidades de concorrência. O problema é que, ao passo que isso é muito bom pro país, isso é muito ruim pro vestibulando de algumas modalidades de concorrência. Por quê? Porque na prática, a nota de corte para algumas modalidades de concorrência, ela termina se elevando muito. E eu não tô falando só da ampla concorrência não, tá? Esse vídeo não é um vídeo, contrário à lei de cotas, até porque minha posição particular é de ser favorável à lei de cotas. Eu sou uma pessoa favorável à lei de cotas. Se você ainda não entendeu isso, talvez você não me siga há muito tempo, não seja inscrito aqui no canal. O problema, no entanto, né, o problema para você que tá me vendo, é que essa nova maneira de organizar as cotas, ela acabou, né, por gerar uma elevação da nota de corte, tanto nas modalidades de ampla, como na própria modalidade de cota de escola pública, por exemplo, nas modalidades de cota menos vulneráveis socialmente. E eu tô falando isso para que você entenda que a partir de agora a concorrência ela se eleva ainda mais, tá? E isso é um fato. Só basta você ver aquelas cenas tristes que aconteceram no SISU, né? Eu não tô falando dos erros bizarros de classificação que a pessoa aparecia com a nota muito menor e aprovada, sei lá, no meio de uma galera com a nota muito maior. Isso acontecia. Mas eu tô falando das pessoas que estavam classificadas, que estavam dentro das notas da lista, dentro da sua modalidade de concorrência, e depois, quando o SISU voltou ao ar, né, essas pessoas, elas ficaram muito longe da classificação porque as pessoas de cota acabaram entrando no lugar delas. Cara, isso foi uma coisa que foi muito triste, tem matéria no G1, inclusive eu não vou mostrar aqui porque eu acho meio bizarro ficar expondo esse tipo de situação, mas assim, o que a gente tem que entender é que por trás dessa bagunça do Enem de 2023, e foi uma zona mesmo, foi uma zona, foi bizarro, foi absurdo, o SISU foi pior ainda, né?
Eles fizeram uma pesquisa recentemente de satisfação com os alunos e, pô, pelo amor de Deus, parece uma piada, né? Mas por baixo de toda essa bagunça existe uma capa que é de fato uma capa de um modelo de concorrência cada vez mais acirrado, tá? Não tem como a gente desviar disso. É um modelo de concorrência cada vez mais acirrado. Beleza? E não só pra ampla, porque a galera pensa... não, só pra ampla, né? Não, pra cota também. Então, assim, é importante que vocês entendam isso. E eu não tô falando isso pra ninguém se assustar, tá? Não tô falando isso pra ninguém... Ai, meu Deus, eu nunca... Não, pelo contrário. Eu tô falando isso para que vocês entendam, de fato, aonde vocês estão se metendo. E lógico, né? Para que vocês não sejam pegos de surpresa. Como os enenzeiros do ano passado foram pegos de surpresa, né? Então a galera estudando, sei lá, para 750 e a nota de corte vira 770, sabe? Então, assim, é muito, muito importante que vocês entendam isso. E um último fator também, e que todo mundo achava, inclusive eu, né? Aí eu faço meu meia-culpa, que ia diminuir a concorrência, mas que na verdade acabou aumentando a concorrência, ao menos, né? Para as vagas de chamada regular, a gente tem que ver como é que vai evoluir a lista de espera, que ainda tá rolando no momento da gravação desse vídeo, é o fato de que agora a gente só tem um único SISU. Isso realmente, em estados como o Rio de Janeiro, aumentou e muito a concorrência. Cara, muito mesmo. Então, fica muito ligado que, em linhas gerais, respondendo a pergunta desse vídeo, sim, o Enem de 2024 tende a ser bem mais concorrido que 2023, tá? E tende a ser bem mais concorrido, sobretudo, porque agora esse sistema já vai estar consolidado. Agora, ao contrário do ano passado, as pessoas, né, sobretudo no SISU propriamente, que é onde você bota a nota do Enem, né, elas já vão saber o que fazer, elas já vão ter uma expertise. Então, de fato, a tendência é que ainda mais esse ano, mais ainda do que aconteceu em 2023, as pessoas de fato sejam alocadas da melhor forma possível com a sua nota, porque agora elas já vão entender como é que funciona o sistema, e o sistema também, provavelmente, a gente espera em Deus que não tenha tantos erros, beleza? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre a concorrência do Enem. Eu tentei trazer todos os aspectos possíveis disso. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, deixa o seu like aí. E não esquece de também conferir os outros vídeos aqui do canal, para você que está se preparando para a prova do Enem, aqui do lado, sobre como construir uma rotina de estudos efetiva para essa prova, beleza? Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.